O ar se adensou. O silêncio pesado pairava sobre a multidão atônita. Um homem jazia no chão, inanimado, sua vida ceifada em um instante, sob os olhos de todos. Ele apenas tocou. Tocou no objeto mais sagrado de Israel, a própria Arca da Aliança. Seu nome era Uzá. E a pergunta que ecoa através dos milênios ainda hoje nos assombra. Por que Deus matou Uzá? Foi um ato de ira divina desproporcional? Uma injustiça brutal? Ou há um segredo, uma revelação profunda, que se esconde por trás dessa tragédia que, à primeira vista, parece tão cruel? Prepare-se para desvendar um dos mistérios mais impactantes das Escrituras, uma história que nos força a confrontar a natureza da santidade de Deus e as consequências de nossa própria negligência. Antes de mergulharmos nas profundezas deste enigma, se você busca desvendar os mistérios da Bíblia e conectar os sinais dos tempos com as profecias, inscreva-se agora no canal Sinais em Revelações. A história de Uzá não começa com Uzá. Ela começa muito antes, nas areias do deserto, quando Deus estabeleceu com Israel uma aliança, um pacto de intimidade e santidade. Moisés, o grande líder, recebeu as instruções divinas para a construção do tabernáculo, o lugar onde a presença de Deus habitaria entre seu povo. E no coração desse tabernáculo, no Santo dos Santos, residia a Arca da Aliança. Não era um mero baú de madeira e ouro, era o trono visível do invisível, o ponto de encontro entre o Criador e a criatura. Dentro dela, as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu, símbolos da aliança, da provisão e da autoridade divina. A arca representava a própria presença de Deus, sua santidade inabalável, seu poder irrestrito. Mas a arca não era para ser tocada por qualquer um. Não era um objeto comum. Deus, em sua infinita sabedoria e santidade, estabeleceu regras claras, detalhadas, para seu manuseio. Em Números 4:15, a instrução é explícita. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, quando o arraial tiver de partir, então os filhos de Coate virão para levá-los, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. Os coatitas, uma das famílias levíticas, eram os designados para transportar a arca, mas não diretamente. Eles deveriam carregá-la pelos varais, que nunca deveriam ser removidos, e após os sacerdotes, os filhos de Arão, terem coberto a arca com véus específicos. Era um ritual meticuloso, uma dança sagrada de reverência e obediência. O toque, mesmo que bem intencionado, era uma invasão, uma profanação da santidade divina. A morte para quem desobedecesse não era uma ameaça vazia. Era a consequência inevitável da quebra de um mandamento sagrado. Agora, avancemos no tempo. Séculos se passaram. A arca, em sua jornada através da história de Israel, passou por muitas vicissitudes. Foi capturada pelos filisteus, trouxe pragas e destruição onde quer que fosse, mostrando que sua santidade não era algo que pudesse ser contido ou manipulado por mãos impuras. Finalmente, após anos em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, o rei Davi decide trazê-la de volta para Jerusalém, a cidade santa. Davi, um homem segundo o coração de Deus, tinha um desejo ardente de ter a presença do Senhor centralizada em sua capital. Era um desejo nobre, uma intenção pura. Mas uma intenção pura é suficiente quando se trata da santidade divina? O relato em 2 Samuel 6 e 1 Crônicas 13 nos transporta para aquele dia fatídico. Davi reuniu 30.000 dos homens mais valentes de Israel. Uma celebração grandiosa, com cânticos, harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. A arca foi colocada sobre um carro novo, puxado por bois. E quem conduzia esse carro? Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, a família que havia guardado a arca por tantos anos. Eles estavam familiarizados com a arca, cresceram ao seu lado.
Talvez essa familiaridade tenha gerado uma perigosa dose de complacência. O cortejo avança, a alegria é contagiante, mas então a tragédia. Os bois tropeçam, a arca balança perigosamente, e Uzá, em um reflexo instintivo, estende a mão para segurar a arca, para evitar que ela caia. Um gesto humano, altruísta, até mesmo heróico, aos olhos de muitos, mas não aos olhos de Deus. O texto é claro. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa da sua irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Em um instante, a celebração se transformou em luto, a alegria em terror. Uzá, que apenas tentou evitar uma catástrofe, tornou-se a própria catástrofe. Mas por quê? Por que uma reação tão extrema? Muitos questionam a justiça divina neste momento. Não seria Deus um tirano cruel, punindo uma boa intenção com a morte? Aqui reside o cerne do mistério, a revelação profunda que precisamos desenterrar. Primeiro, a questão da obediência. Davi e seu povo, embora bem intencionados, falharam em seguir as instruções divinas para o transporte da arca. A arca não deveria ser levada em um carro de bois. Ela deveria ser carregada pelos levitas, nos ombros, usando os varais. Essa instrução não era arbitrária. Era um lembrete constante da santidade da arca e da necessidade de reverência. Os filisteus, pagãos, sim, transportavam a arca em um carro de bois. Mas Israel, o povo da aliança, tinha um padrão mais elevado, um conhecimento mais profundo. Eles tinham as escrituras, as leis, os mandamentos. A ignorância não era uma desculpa válida. A familiaridade com a arca, por parte de Uzá e Aiô, não os isentava da responsabilidade de conhecer e seguir as leis divinas. Na verdade, essa familiaridade os tornava mais responsáveis. Eles cresceram na presença da arca, deveriam ter sido os primeiros a entender a gravidade de sua santidade. Segundo, a santidade de Deus. A arca não era apenas um símbolo, era a representação palpável da presença de Deus. E Deus é santo. Sua santidade é uma das suas características mais fundamentais, intransigentes. Ela é a separação de tudo o que é impuro, profano, humano em sua imperfeição. Tocar na arca sem a devida preparação e sem seguir as leis divinas era uma afronta direta a essa santidade. Era tratar o sagrado como comum, era diminuir a majestade de Deus. Uzá, ao estender a mão, mesmo que com a melhor das intenções, violou um mandamento explícito. Ele tocou o intocável. Ele invadiu o espaço sagrado de Deus de uma maneira que Deus havia proibido especificamente. Pense comigo. Se Deus permitisse que Uzá tocasse na arca impunemente, o que isso comunicaria ao povo? Comunicaria que as leis divinas não eram tão importantes assim, que a santidade de Deus era negociável, que a irreverência poderia ser tolerada. Mas Deus não é um Deus de tolerância ao pecado ou à indiferença à sua santidade. Ele é um Deus de ordem, de justiça e de santidade imaculada. A morte de Uzá foi um lembrete chocante, mas necessário, da seriedade da santidade de Deus. Foi uma lição para toda a nação de Israel, um aviso gravado em sua memória. Não se aproximem do sagrado de forma descuidada. Terceiro, a responsabilidade individual. Uzá, como levita, tinha um conhecimento e uma responsabilidade maiores. Ele fazia parte da tribo encarregada de cuidar das coisas santas. Ele deveria ter sido um zelador, um guardião das leis relativas à arca. Sua ação, portanto, não foi apenas um erro de cálculo. Foi uma falha em cumprir sua função sagrada. Foi uma demonstração de irreverência, de falta de temor, mesmo que inconsciente, diante da magnitude da presença divina. A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor não é medo paralisante, mas uma reverência profunda, um reconhecimento da grandeza e da santidade de Deus.
A reação de Davi à morte de Uzá é igualmente reveladora. O texto diz que Davi ficou irado porque o Senhor irrompeu contra Uzá. Irado com Deus? Sim, numa primeira análise, mas essa ira logo se transformou em temor. Então Davi temeu ao Senhor naquele dia e disse: "Como virá a mim a arca do Senhor?" Davi percebeu a gravidade do que havia acontecido. Ele não estava irado com a justiça de Deus, mas com sua própria falha e a do povo em seguir as instruções. Ele entendeu que a arca não era um objeto que pudesse ser tratado com leviandade, mesmo por um rei. Ele reconheceu a necessidade de uma abordagem diferente, uma abordagem de reverência e obediência estrita. A arca, então, permaneceu na casa de Obed-Edom, o giteu, por 3 meses. E o que acontece lá? E o Senhor abençoou a Obed-Edom e a toda a sua casa. Por quê? Porque Obed-Edom, ao que tudo indica, tratou a arca com a devida reverência. Ele não a tocou, não a profanou. Ele a recebeu em sua casa com temor e obediência. A arca, que ceifou uma vida por irreverência, trouxe bênçãos abundantes para aqueles que a respeitaram. Isso demonstra que a santidade de Deus não é destrutiva em si mesma. Ela é destrutiva apenas para aqueles que a desrespeitam. Para os que a reverenciam, ela é fonte de bênção e vida. 3 meses depois, Davi, agora com um entendimento renovado, decide trazer a arca novamente. Mas desta vez, a abordagem é diferente. Davi consulta os sacerdotes e levitas. Ele os lembra de sua responsabilidade. Vós sois os chefes das casas paternas dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que subais a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois, porque da primeira vez não a levastes, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porquanto não o buscamos segundo a devida ordem. 1 Crônicas 15, 12, 13. Davi reconhece o erro. Reconhece a falha em buscar a Deus segundo a devida ordem. Eles santificaram-se. Eles carregaram a arca nos ombros com os varais, exatamente como Deus havia instruído. E desta vez, a arca chegou a Jerusalém em meio a uma celebração genuína, uma alegria pura, sem tragédias. A lição de Uzá foi aprendida. A santidade de Deus foi reconhecida e respeitada. O que essa história nos ensina hoje? Em um mundo que muitas vezes busca desmistificar o sagrado, que tenta reduzir Deus a um amigo próximo e complacente, a história de Uzá é um lembrete contundente. Primeiro, a importância da obediência aos mandamentos de Deus. Não podemos escolher quais regras seguir e quais ignorar, especialmente quando se trata de coisas que Deus declarou serem santas. A obediência não é um fardo, mas um caminho para a bênção e para a preservação de nossa vida espiritual. Segundo, a santidade de Deus é real e intransigente. Embora vivamos sob a graça, a santidade divina não diminuiu. Deus ainda é santo, e nossa abordagem a Ele deve ser feita com reverência e temor. Não podemos tratar a Deus, Sua palavra ou Sua presença com leviandade. A familiaridade não deve gerar complacência, mas sim uma reverência ainda maior. Terceiro, nossas boas intenções não anulam a necessidade de obediência. Uzá provavelmente tinha uma boa intenção, proteger a arca, mas a boa intenção por si só não justifica a desobediência a um mandamento explícito. Deus não precisa de nossa ajuda para sustentar sua santidade. Ele é soberano. Nossas ações devem ser guiadas não apenas por nossos sentimentos, mas pela revelação de sua palavra. A morte de Uzá não foi um ato de crueldade, mas um ato de justiça divina que visava proteger a santidade de Deus e, por extensão, o próprio povo de Israel. Se a santidade de Deus fosse comprometida, a própria aliança estaria em risco. A lição era clara: Deus é santo e sua santidade deve ser tratada com o mais profundo respeito e obediência.
Hoje não temos uma arca da aliança física para tocar ou carregar, mas a presença de Deus habita entre nós de uma forma ainda mais íntima através do Espírito Santo. Somos templos do Espírito Santo. Nossas vidas, nossos corpos são sagrados. Como tratamos essa presença divina em nós? Como tratamos a palavra de Deus, que é igualmente santa e inspirada? A história de Uzá nos convoca a uma autoanálise profunda. Estamos tratando a santidade de Deus com a devida reverência em nossas vidas diárias? Estamos buscando a Deus segundo a devida ordem? Ou estamos confiando em nossas próprias intuições e boas intenções, ignorando seus mandamentos? O segredo perigoso de tocar na arca, então, não era apenas sobre um objeto físico, era sobre a natureza de Deus, sobre sua santidade e sobre a nossa responsabilidade em nos aproximarmos dele da maneira que ele estabeleceu. É um lembrete eterno de que Deus é grande, ele é santo e ele merece toda a nossa reverência e obediência. Que a história de Uzá nos inspire a buscar uma vida de maior santidade, de profundo temor e de obediência inquestionável, para que possamos desfrutar das bênçãos da presença de Deus e não das consequências de nossa irreverência. Se esta análise profunda tocou seu coração e despertou sua sede por mais revelações da palavra de Deus, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem e, mais importante, inscreva-se no canal Sinais em Revelações. Juntos, continuaremos a desvendar os mistérios das Escrituras e a nos preparar para os sinais dos tempos. Que Deus o abençoe ricamente.